Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é uma continuação imediata do Evangelho de ontem. E toda a liturgia nos dá a ocasião de nós refletirmos a respeito da universalidade salvífica de Cristo. Cristo, que é o Salvador de toda a humanidade. Cristo, que é o Salvador de todos, não apenas dos judeus, como eles pensavam então, vemos isso na primeira leitura, e não apenas dos cristãos, como podem pensar alguns hoje. Isto é, Jesus Cristo é o meu Salvador, o cristianismo é bom para mim, porque sou cristão. A Igreja Católica é para os católicos, mas quem é espírita, sendo um bom espírita, vai se salvar por ser um bom espírita. Quem é um muçulmano vai se salvar por ser um bom muçulmano. Não, isso não é doutrina católica. Os católicos nunca acreditaram nisso. Então vamos ver aqui, vamos nos deixar iluminar pela palavra de hoje. Na primeira leitura, retirada dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, nos mostra que Pedro estava rezando e ele tem uma visão em que Deus lhe apresenta animais impuros para que ele consumisse. E ele diz: não, eu nunca comi animal impuro nenhum. E Deus diz: não chames de impuro aquilo que foi purificado. Aquela foi a visão, quando imediatamente chegam as pessoas chamando Pedro para que ele fosse à casa de um pagão. Pedro, movido pelo Espírito Santo, vai, e o chamado já tinha acontecido por moção do Espírito Santo daqueles pagãos que lá estavam. Pedro vai, percebe que é vontade de Deus e vê o Espírito Santo derramado sobre eles e os acolhe como cristãos. Quando os seguidores de Cristo, isto é, os judeus que tinham aceitado Cristo, quando eles souberam que Pedro tinha entrado na casa de um pagão e tinha feito refeição com eles, eles ficaram escandalizados. Aqui, versículo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 2. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles? Por quê? Porque isto era proibido para os judeus. Só que Pedro disse: olha, foi Deus quem me levou a isso. Esta foi vontade de Deus, porque é vontade de Deus que Deus concedeu, versículo 17, a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram, isto é, eles estavam alvoroçados, eles estavam indignados, porque na mentalidade judaica, a salvação era para eles e não para os pagãos. Mas quando eles ouviram aquela palavra de Pedro, eles se acalmaram e começaram a glorificar a Deus, dizendo: também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Pois bem, isto que nós ouvimos na primeira leitura de hoje, de alguma maneira também nós encontramos no Evangelho, quando Jesus diz assim. Jesus, primeiramente, ele vai reforçar que ele é o bom pastor, que ele dá vida, o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11, ele vai continuar dizendo: eu sou o bom pastor, versículo 14, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem,
assim como eu conheço o Pai e o Pai me conhece. Olha aqui, que conhecimento Deus nos concede. Isto é, Jesus, lembre que a palavra conhecer, conhecimento na Sagrada Escritura, significa intimidade, amor também, não é apenas algo intelectual. Então Jesus diz assim: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, como eu conheço o Pai e o Pai me conhece. Vamos mudar agora para o verbo amar. Eu amo as minhas ovelhas e elas me amam, como eu amo o Pai e o Pai me ama. Então, o amor que Deus nos concede para que nós o amemos é um amor divino. Então precisamos pedir a Jesus com todo jeito, dizendo assim: Senhor, Tu prometeste que eu te amaria com amor verdadeiro, não com esse amor pequenininho com que eu te tenho amado. Dá-me, Senhor, a graça de te amar e de te amar mais, de te amar como Tu amas o Pai e o Pai a Ti. Porque eu conheço as minhas ovelhas como elas me conhecem, eu amo as minhas ovelhas como elas me amam, como eu amo o Pai e o Pai me ama a mim. Então, primeiro ponto, esse aqui, mas deixa quieto, porque não é sobre isso que eu quero falar, apenas para que seja motivo de oração para vocês. Mas continua Jesus, versículo 16: tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Percebe aqui, meus santos, a universalidade salvífica de Cristo. Isto é, haverá um só rebanho e um só pastor. E quem é esse um só pastor? É Jesus, o bom pastor. Então, Jesus foi enviado pelo Pai para ser a salvação do mundo inteiro. Ao nome de Jesus, diz São Paulo na carta aos Filipenses, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e até nos infernos. Todo joelho deve reconhecer, deve se dobrar e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no capítulo 2, versículo 21, nós iremos ouvir: todos os que invocarem o nome do Senhor serão salvos. No capítulo 4, no versículo 12, é mais explícito ainda: a nenhum outro nome se pode encontrar salvação. Em nenhum outro nome se pode encontrar salvação. Não há outro nome sob o céu concedido aos homens pelo qual eles possam ser salvos. E qual é o nome? O nome de Jesus. Não há em uma outra pessoa, não há um outro Salvador em quem possamos encontrar salvação, a não ser em Jesus Cristo. E aqui nós poderíamos seguir e encontrar várias passagens, porque esta é a fé da igreja, que Jesus Cristo é o único Salvador. E qual é então, meus santos, a implicação para nós? Ora, como é então que essas outras ovelhas, que não estão ainda no redil do Senhor, como é que elas ouvirão a voz? Porque, versículo 16, tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas devo conduzir, e escutarão a minha voz. Como é então que essas outras ovelhas escutarão a voz do bom pastor? Por meio, meus santos, da palavra proclamada por nós. Há outros meios, mas o meio comum e ordinário é por meio da nossa voz. São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 14, ele diz assim: como é que invocarão se nele não tiverem fé? E como vão
ter fé se não ouvirem falar dele? E como pode ouvir se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então nós precisamos, nós batizados, enviados, nós precisamos pregar a palavra, pregar o nome de Jesus, de modo que, faça aqui uma anamnese, né? Faça uma leitura de vida. Para quem quando foi a última vez que você falou a respeito de Jesus para alguém? Ontem, você falou a respeito de Jesus para alguém? Da igreja, da necessidade de se arrepender dos seus pecados e mudar de vida, de ter uma vida de mais oração com Deus? Ontem não? Sábado, você falou para alguém a respeito de Jesus, da provisoriedade desta vida? Essa vida passa, mas existe uma outra vida reservada para nós, alcançada para nós por Jesus Cristo. Quer dizer, a sua vida é apostólica? Se não, precisa ser, meu santo, porque eu tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil e que elas precisam ser conduzidas para este redil, para que ouçam a minha voz. Nós que somos do redil do Senhor, nós que conhecemos o nome do Senhor, nós que somos batizados, logo enviados, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, nós temos esta missão, então, de evangelizar. Ah, padre, eu tenho vergonha. Meu santo, você deve ter vergonha de pecar, não de anunciar o nome de Cristo. Ah, padre, mas eu não sei. Então peça a Deus sabedoria, porque Moisés também disse: eu não sei falar, e Jeremias também disse: eu sou apenas uma criança. E isso não é desculpa para Deus, porque Deus capacita aqueles que chama e envia, e a todos nós Ele nos chamou. Se você é um batizado, você é um chamado e enviado. E se você percebe no seu coração arder, se você por acaso não for batizado, mas percebe esse chamado no seu coração, saiba, é o Senhor que está chamando você para ser batizado e para aí, mais do que nunca, proclamar a palavra de Deus. Mas não podemos esquecer de que Jesus quer salvar a todos, e hoje, no tempo, mais do que nunca, Ele se utilizará de nós, do nosso testemunho, das nossas palavras, dos nossos ensinamentos, para que se cumpra esta palavra: tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas devo conduzir, escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.